Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar feliz ano novo, que 2022 seja repleto de saúde, dinheiro e muita nerdice pra vocês e um aprendizado. Não deixe as coisas pra última hora, como foi o meu caso, e por isso o vídeo de retrospectiva não saiu ainda em 2021. Deixei pro último momento, meu computador falou que não ia trabalhar no último dia do ano e aí deu no que deu. Então o ano já começa com essa lição, mas vamos aqui falar de todos os animes e animações comentados no canal, essa aqui é a lista de tudo. Em relação às animações, longa-metragem feito com começo, meio e fim, no máximo dividido em 3 partes, mas que é 100% desenhada. Coincidentemente, eu comentei apenas 5 aqui no canal, então aqui não vai ter melhores nem piores, apenas um ranking mostrando qual foi a minha ordem de preferência. Aí, começando com o 5º lugar. Você sabia que o sabiá sabia subiar, não sabia? No ninho de mafagafo tem 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam os 7 mafagafinhos. Tem mais, quer ver, ó? 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Lutem! Mortal Kombat, lendas, batalha pelos reinos, tinha tudo pra ser o top 1 dessa lista. Os traços são bonitos, a animação é legal, a dublagem é bem feita, os fatalities são bem executados. O primeiro filme, Lendas Origem de Scorpion, ou só Scorpion, não lembro certinho, é uma obra-prima, com uma boa narrativa, dá pra entender tudo o que tá acontecendo, a gente até se sente familiarizado, até mesmo compadecido, eu acho que essa é a palavra, com o Scorpion. Sem falar dos easter eggs, referências, o fanservice em si, principalmente pra quem é fã da franquia de jogos de luta. Porém, essa segunda continuação aqui não tem praticamente nada disso. Só tem traços legais, fatalities bem executados, e só. Os diálogos são horríveis, como esse do trecho que eu coloquei aqui para começar a falar dele. A narrativa é sem pé nem cabeça, as coisas acontecem de uma forma tão corrida que até as lutas, que deveriam ser o ponto alto do filme, são chatas, fracas, xoxas. Elas duram o quê? 10 segundos e termina com um fatality, sangue para todo que é lado. E apesar disso ser legal, não sustenta o filme como um todo. É chato perceber que esse ano no canal Mortal Kombat chegou para ficar bem para trás nas listas de ranking. Gostosuras ou travessuras. Já o Homem-Morcego aparece pela primeira vez aqui nessa lista com esses 2 filmes formando o Longo Dia das Bruxas. Inspirado numa HQ muito legal, bem envolvente, cheia de grandes mistérios realmente misteriosos, coisa que não acontece na animação em nenhum das partes, tanto a 1 quanto a 2. E eu acho que esse foi o grande problema. A grande expectativa era que a gente pudesse se envolver junto na investigação para descobrir quem que é o feriado. O problema é que do jeito que a história é contada, a gente já percebe logo de cara e o filme fica enrolando tanto na parte 1 quanto na parte 2 para chegar num momento em que só ia confirmar as nossas suspeitas de uma forma assim já bem escancarada. Outro ponto que eu achei bastante delicado é que os vilões estão legais, estão bem construídos e o protagonista, o Batman, não achei tanto assim, ele não parece ser o detetive que a gente tanto conhece. Ainda que fosse os seus primeiros anos como vigilante, por assim dizer, esse Batman das animações não conseguiu transmitir nenhum tipo de confiança. Bruxos! Comigo! Agora eu começo o pódio dando medalha de bronze para The Witcher, Nightmare of the Wolf, ou Lenda do Lobo, que consta praticamente uma história de origem da formação dos bruxos desse universo. É legal porque no finalzinho a gente tem uma revelação ali que mostra a origem de um dos protagonistas, tanto dos jogos, livros, quanto da série da Netflix. Mas o mais legal é que poder conhecer um pouco mais dessa história sem estar necessariamente focada no Geralt, com T. Mas sim, a gente vai ver o seu professor, o seu mentor Vesemir, enfrentando ali uma situação que eu gostei de chamar quando eu fiz o vídeo de heróis que criam monstros, no qual basicamente os bruxos criam o próprio mercado para eles serem contratados. Achei a narrativa bem contada, dá para entender tudo o que está acontecendo, as cenas de ação são bem fluidas, as ameaças de fato transmitem perigo, não é porque a gente está acompanhando o protagonista, o principal, que a gente não sente que ele pode se ferrar e muito, sem contar que o dilema principal abordado pelo Vesemir entre proteger a sua ordem, aquela onde ele nasceu, foi criado, tem como suas famílias, seus irmãos, e fazer o que é moral, o que é ético, o que é correto, não só para ele, mas também para as pessoas para quem ele trabalha, para quem ele acaba servindo no final das contas. Já a medalha de prata volta para o Homem-Morcego. Batman Gotham by Gaslight conta uma versão alternativa dessa cidade,
lá nos anos de 1800 e bolinha, mais ou menos na época da Revolução Industrial, onde Jack o Estripador tá fazendo a festa. E fazendo react aqui com vocês dessa animação, eu confesso, eu me senti envolvido na investigação, coisa que eu não senti lá no Dia das Bruxas. Gostei de como tudo foi colocado para falar assim, o Jack aqui é uma versão alternativa do Coringa, ou ele é uma versão alternativa do Charada, ou até mesmo um novo vilão realmente criado para esse universo, para essa história. Só que aí, lindezas, vem o plot twist do final que me deixou assim, eu confesso que em nenhum momento eu cheguei a desconfiar da revelação mostrada em Gotham by Gaslight. Você é um humano e eu um demônio. Já a medalha de ouro fica para Whitesnake, não a banda de rock. Essa animação tem uma premissa bastante comum. É um romance, uma história de amor entre duas pessoas que, teoricamente, não têm a menor chance de ficarem juntas. Seja por questão social, religiosa, política, familiar ou fantástica, como aqui no caso, um ser humano e um demônio. E apesar de ser uma trama já contada milhões e milhões de vezes, por se tratar de um universo com uma mitologia asiática, chinesa, a qual eu não tenho tanto contato, tudo o que aparecia aqui era novidade. Os dilemas éticos, morais, os conceitos de certo e errado, as criaturas que eram apresentadas aqui, tudo isso me prendeu do começo ao fim. Sem falar que os traços, o brilho, a fotografia é lindo de ver do começo ao fim também, e as cenas de ação do final são de tirar o fôlego, dignas de um verdadeiro prêmio. Então, se você nunca ouviu falar dessa obra, dê uma chance, porque eu tenho certeza de que ela vai te surpreender da mesma forma que me surpreendeu. É a verdade, não minto. E agora vamos falar dos animes. Obras também em forma de desenho, só que apresentadas por um longo período, seja em temporadas, em episódios. Algumas delas com poucas temporadas e poucos episódios, outras em compensação com 352 mil temporadas, cada uma também com 1 milhão de episódios e por aí vai. E mais uma vez, começando pelas piores. Oniなんだよな。あんたも、あの男も。そう呼ばれた頃もあったな。The Promised Neverland fica em quinto lugar exclusivamente pelo seu final extremamente broxante, desanimador. A obra como um todo, até os últimos 2, 3 episódios, a gente tem sim que se deixar levar pela proposta, porque senão logo no começo nada vai fazer sentido, vamos sentir que é forçado demais, mas poxa, a gente tá falando de uma realidade onde os seres humanos são criados como gado para o abate por demônios, literalmente. Então essa é a grande questão que faz a gente ficar curioso para saber como é que vai se desenvolver, como é que crianças humanas vão conseguir sobreviver sozinhas em um mundo tão hostil assim. Tinha tudo para ser incrível, só que o final foi simplesmente jogado no nosso colo e simplesmente aceita. Alerta de proximidade. Conselho errado. Juntos! Continuamos! Já Pacific Rim me incomodou um pouco mais porque ele é previsível demais. Apesar de ser bonito de assistir, a gente meio que já conhece esse universo por causa de 2 filmes lançados anteriormente e porque a proposta também já é bastante maçante. Robôs gigantes tendo que lutar contra monstros gigantes. Só que o maior defeito dessa série, pra mim, é a quantidade de arcos narrativos que eles tentam colocar em poucos episódios. Tem os monstros principais, tem os seres humanos, tem os rebeldes, os sobreviventes, tem uma seita, tem um monstro novo que aparece. É muita coisa ao mesmo tempo que não é tão bem explicada assim. Sem contar que, por ser uma trama já bastante conhecida, no fim das contas a gente fica simplesmente fazendo contagem regressiva para ver o robô dos protagonistas descer o catipapo no monstro gigante, que esse deveria ser a maior ameaça, porém nem isso ele consegue transmitir. Existe ali uma grande enrolação para os finalmente e quando chega não é lá essas coisas. Nobunaga recompensa aqueles que provam seu valor. E agora o pódio começa com a medalha de bronze indo para Yasuke, um anime inspirado em um conto real, onde um negro vai ser o primeiro samurai lá do Japão feudal. E isso faz com que a obra tivesse muita coisa legal de carga histórica, narrativa, para ser muito 10. Só que é uma verdadeira bagunça. Os trailers até indicam que viria ali uma espécie de realidade bastante fantástica, porque naquele período a gente consegue ver robôs, uma tecnologia que não faz o menor sentido. Só que se você
vai criar um universo do zero, você tem todas as cartas na manga para fazer com que esse universo dê certo. E até mesmo isso, o pessoal conseguiu se confundir. Eles tentam também colocar monstros na jogada, uma espécie ali de sub-raça, e também tem um envolvimento meio que religioso, de controle. É uma zona, não dá para entender nada. O anime até tenta apostar na violência e no sangue das lutas, das cenas de ação, só que isso infelizmente não é o suficiente para sustentar tantos episódios de uma história em que a gente fica mais confuso e perdido do que interessado. Não existe salvação nesse mundo. Já a medalha de prata vai para Beastars segunda temporada. A primeira é muito 10, 0 reclamações. Já essa segunda aqui também existe uma enrolação para chegar onde quer chegar. Tentam contar umas histórias que também não fazem muito sentido. Os dilemas apresentados aqui não fazem muito sentido para mim. Eu tentei e não consegui entender qual que era a história dessa segunda temporada. Existe um conflito meio político, social, onde eles colocam um herbívoro para controlar o submundo dos carnívoros, e a justificativa para isso acontecer achei forçadíssima. A cereja é a enrolação ali no dilema amoroso entre o lobo Legoshi e a coelhinha Haru, que fica naquele negócio chove não molha, vão ficar juntos, não vão ficar juntos. Ele se declara e ao mesmo tempo parece que não se declarou. É uma confusão, é um drama adolescente animalesco que realmente não funciona. E para não dizer que ela é 100% ruim, eu achei legal a revelação do assassino do crime cometido na primeira temporada, que foi o pontapé para ela como um todo. E gostei também da transformação do Legoshi no final. Só que essas duas coisas não são suficientes para sustentar tantos episódios de água fria, com personagens colocados ali porque sim, como por exemplo aquela cobra policial na escola que tenta criar um clima de fantasma, e são muitas ideias jogadas e nenhuma delas realmente funciona direito nessa segunda temporada de Beastars. Deuses contra a humanidade. Ragnarok. Por acaso, os deuses estão com medinho? Vocês estão de sacanagem! Que coisa horrorosa! Tá uma merda! Complicou. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Mata. Não perda de tempo. Os 5 melhores animes que fizeram o meu 2021 ser mais divertido. Jujutsu Kaisen consegue transformar a fórmula de trios, de escolas e pancadaria em algo tão divertido e leve de ser assistido, apesar de alguns contextos não serem tão leves assim. Só que ele ficou justamente em quinto lugar por causa dessa semelhança com tantas outras obras. A principal delas foi a comparação com Naruto. Só que aqui o negócio é levado um pouco mais a sério. E a cereja do bolo é a inversão no design, no aspecto dos vilões e dos protagonistas. Geralmente os vilões são mais sombrios e os protagonistas são mais reluzentes, por assim dizer. E aqui o negócio é totalmente o oposto. Os vilões ficam numa praia sorrindo e jogando futevôlei, e isso não exclui o lado mal deles. Porém, os mocinhos, a hora que vão pra pancadaria, parece que se transformam nos vilões. Olha só essa imagem aqui. Se não fosse pelo contexto, eu diria que ela é uma das vilãs e não uma das protagonistas heroínas. E pra mim, esse é praticamente um dos melhores aspectos desse anime. Em quarto lugar, Harley Quinn, Arlequina, um anime que é uma verdadeira sátira do universo DC. Ele não se leva a sério e por isso tudo o que acontece ali é divertido, é engraçado, até mesmo as mortes mais sangrentas são divertidas, a gente dá risada delas. É legal ver que os vilões literalmente lidam com situações como se fossem verdadeiros vilões, ou eles matam, envenenam, jogam pela janela, coisas desse gênero. E parece que os personagens sabem que eles estão sendo assistidos, eles sabem que tudo o que está acontecendo ali é exagerado, é cômico, e eles carregam um humor que eu particularmente gosto muito, que é aquele: você terminou de dar risada, para e pensa, putz, eu não devia ter rido disso. E essa foi a principal característica que me divertiu tanto nessa obra. Son, we need to talk. What I'm about to tell you will change everything.
Já a medalha de bronze fica com Invencível, essa série que mostra também um lado de super-heróis, só que com um toque de realismo. É como se fosse uma versão animada da série The Boys. E se pessoas normais tivessem poderes, elas não seriam tão boazinhas como a gente está acostumado a ver por aí, mesmo no aspecto dos vilões. E aí a gente acompanha a história de um adolescente que descobre os seus poderes, só que o buraco é um pouco mais embaixo, porque o seu pai é o pior vilão de todos. Ele com certeza é a versão mais escrota do Homem de Aço, a versão 2.0 do Capitão Pátria. Eu gostei dos questionamentos levantados ali em relação ao comparativo entre espécies, porque o Viltrumita vê os seres humanos como seres totalmente inferiores, dignos de serem dominados. E se a gente for trazer para o mundo real, nós seres humanos fazemos basicamente a mesma coisa com trocentas espécies aqui no nosso planeta. Sem contar que, diferentemente de Arlequina, esse anime aqui se leva a sério. Então todas as cenas de morte não são tão engraçadas, elas são impactantes, chocantes, como não lembrar da cena do metrô, que deu uma baita de uma agonia quando eu assisti. Mas o principal dessa série é a crescente da tensão mostrada não só no episódio, como também no seu logo, que começa lá no primeiro episódio praticamente limpinho, e conforme o tempo vai passando, manchas e manchas de sangue vão aparecendo, mostrando pra gente que aquilo que a gente vai assistir no episódio não vai ser muito bonito, tanto que no final das contas o logo tá praticamente puro vermelho. Já a medalha de prata vai para Primal, Contos de Selvageria, que nos mostra uma realidade alternativa e bastante fantástica do Homem das Cavernas. Eu gosto desse imaginário em que tinham criaturas e criaturas, monstros para tudo que é lado. Existe sim uma pitada de mistério e fantasia aqui ou ali, de bruxaria, de voodoo, algo nesse sentido. Só que o principal desse anime aqui é conseguir transmitir emoção sem falar uma única palavra. Por se tratar de um protagonista Homem das Cavernas, o máximo que ele vai fazer é expressar por grunhidos. Então, o anime se esforça bastante nas expressões, tanto dele quanto de todos os outros animais que aparecem, justamente porque é a partir delas que a gente vai saber qual que é o tipo de emoção que a pessoa está sentindo. E Primal consegue fazer isso de uma forma que também é digna de prêmio. Já a medalha de ouro fica para Arcane, esse anime inspirado no jogo League of Legends, e é zero defeitos, não tem como falar se não ser por essa frase. Eu gostei de tudo, dos personagens, da narrativa, dos seus traços, da trilha sonora e de como cada um dos personagens é trabalhado. Cada um dos seus arcos, apesar de serem independentes, se conectam de uma forma tão natural, tão orgânica, que nem parecem que são histórias secundárias, parece que cada uma delas é a história principal. Sem contar que o jeito como eles construíram a Jinx, a Powder, eu confesso, me deu vontade de logo no primeiro episódio entrar na tela, abraçar, botar essa menina numa bolha e proteger ela pra sempre. E é claro, cada uma das cenas de ação parecem verdadeiros quadros pintados frame a frame, e eu acho que o segundo, terceiro, a cereja do bolo é cada um dos finais terminava com um belíssimo de um gancho, fazendo com que a gente ficasse cada vez mais e mais na expectativa pro próximo episódio. E ainda bem que a segunda temporada já tá chegando pra gente, ainda espero esse ano. Você é o rei dos piratas! De lindezas, uma menção honrosa ao futuro rei dos piratas, porque não tem como eu não falar dele aqui. Uma playlist com quase 20 vídeos no canal, essa obra que eu comecei assistindo por puro interesse para criar conteúdo aqui para vocês. E no fim das contas acabou me servindo como uma espécie de terapia. Eu me envolvi com a história, com os personagens. E se você der uma chance, você vai chegar na seguinte conclusão. Você passa a entender por que essa obra já passou dos 1000 episódios, está há mais de 20 anos no ar. Vai ter uma versão live action feita pela Netflix. Ai meu Deus. E consequentemente por que ela vai adquirindo mais e mais fãs com o tempo. Fica a dica. Mas e vocês aí, já tinham ouvido falar de todas essas obras, de todas essas animações, animes? Já assistiu tudo, ficou curioso para ver algum deles? E qual seria a sua lista? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, bora trocar uma ideia. Depois deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para ver comentários, conteúdos, reacts feitos de fã para fã. Feliz ano novo e até o próximo vídeo. Tchau!